agora eu até pensei em filmar, mas daí tá um caos. Outro vídeo eu mostrei que eu comecei a fazer cerâmica fria e daí eu fiz esse dragãozinho. Eu vou tentar botar aqui depois uma foto. Eu já tinha até esquecido, mas aí eu vi as filmagens aqui no celular e eu lembrei que eu fiz sabonete com ervas. Então eu comprei umas florzinhas e imprimi algumas coisas pra colocar assim na parede e foi isso só. Eu tenho mania de começar a fazer as coisas e não filmar. Então agora eu até pensei, mas daí tá um caos. Eu tô fazendo vela. Mas eu resolvi, eu queria fazer vela palito. Sabe? As vela compridinha. Porque eu sempre faço vela dentro de algum pote, alguma coisa. E aí eu pensei, eu acho que eu consigo fazer vela palito se eu usar esse trem aqui. Isso aqui era a embalagem de onde fica o meu termômetro de cozinha. Ele ficava nessa embalagem e agora eu tô usando pra fazer vela. E aí eu tô fazendo velinhas com ele. Eu já consegui fazer 3. Ó. Eu já consegui fazer... Essa aqui não tá ficando em pé. Acho que ela não vai ficar em pé. Então acho que eu vou ter que, tipo, fixar ela na hora de usar, né? Mas as outras duas ficaram. Tipo, deu certo. E eu tô fazendo com coisinhas. Com ervas, né? Então eu tô colocando um monte de erva dentro pra fazer. Aí essa aqui até dá pra ver melhor ali um pouco. Essa aqui tem assim um pouco também que dá pra enxergar ali onde tá, né, algumas ervinhas, coisas. Então é muito legal, eu gosto muito de fazer feitiço com vela vestida. Aí assim, não precisa vestir a vela, no caso, ela já tá pronta. Aí agora eu vou tentar colocar outro. Só que eu não queria filmar, aí eu pensei, tá, não, vou filmar pra mostrar pras pessoas, filmar pra postar. Aí eu pensei, como que eu vou postar essa zona? Como que as pessoas conseguem ser aesthetic, bonitinhas? Eu só faço zona. No outro vídeo eu mostrei que eu comecei a fazer cerâmica fria e daí eu fiz esse dragãozinho. Eu vou tentar botar aqui depois uma foto, filmar de alguma coisa de como que ele ficou, porque ficou pronto. Eu pintei ele, pintei com tinta aquarela e depois passei verniz e tudo mais. E eu gostei bastante do resultado. Então então eu vou deixar aí em algum lugar. Eu já tinha até esquecido, mas aí eu vi as filmagens aqui no celular e eu lembrei que eu fiz sabonete com ervas. Basicamente, eu peguei um sabonete que eu já tinha e derreti ele, botei umas ervinhas. Aí eu coloquei nessas forminhas de gelo pra ele ficar num formatinho. Deu super certo, eu achei bem legal, mas eu acho que da próxima vez que eu for tentar fazer isso, se eu for fazer, eu vou tentar derreter o sabonete de repente em banho-maria. Ou então eu compro mesmo o produto lá pra fazer o sabonete, e ao invés de pegar um que eu já tinha em casa. Eu sei que faz pouquíssimo tempo que eu fiz o vídeo de tour pelos meus altares, que eu mostrei como que são os meus altares aqui em casa, né, todos eles. E eu já vou mostrar um agora completamente diferente, porque o meu altar principal eu acabei resolvendo decorar ele pra Ostara, né, que foi o último sabá. Agora já tenho que começar a pensar na decoração pra Beltane, apesar de que não vai mudar muita coisa, né, porque ainda é essa vibe de primavera. Mas, então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa decoração. Não foi nada, assim, muito pensado, muito exagerado, muito nada, porque eu nem tinha. Então eu comprei umas florzinhas e imprimi algumas coisas pra colocar assim na parede, e foi isso só. Mas eu gostei bastante do resultado, tá bem legal. E se vocês repararem, ali em cima no meu altar, tem uma imagem, assim, de uma deusa, né? E algumas coisinhas ali naquela prateleirinha de cima que eu não tinha antes. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque, como assim, Thales disse que não acreditava em deuses, não tinha deuses na bruxaria, né? Pra ele não seguia nada de deuses. E aí agora tem uma imagem ali de uma deusa no altar dele, como assim? Então eu vou fazer um vídeo explicando um pouco a minha visão sobre deuses na bruxaria e como que eu me conecto com essa questão, assim, de deidades na bruxaria. E também sobre essa deusa específica que tá no meu altar. Eu quero saber se algum de vocês consegue dizer aqui nos comentários que deusa que é. Será que vocês conseguem adivinhar, assim, só tu que deu pra ver? Que não deu pra ver muita coisa, né? Mas vocês conseguem deduzir?
eu tava aqui editando o vídeo e eu percebi que eu não comentei sobre o casamento da minha prima, porque teve o casamento da minha prima nesse último fim de semana, no último sábado, e tava muito lindo, tava muito legal. E esse casal, né, a minha prima e o agora marido dela, eles foram nossos padrinhos de casamento quando a gente casou. Eles eram namorados, mas sabe aquele casal de namorado que a gente olha assim e vê e fica, tipo, vai dar certo. Esse casal aí é um casal que vai vingar, que vai durar, sabe? A gente tinha muito essa impressão. E os dois são muito amigos nossos, a gente gosta muito deles. Então, a gente chamou eles, né, pra ser os nossos padrinhos. O nosso casamento foi em casa, a gente fez assim no quintal de casa, né, no pátio. E não foi um casamento religioso, né? Foi só, tipo, uma celebração e depois a gente fez o casamento também no civil, mas daí só assinamos lá, né? Enfim, o casamento mesmo que a gente conta foi essa cerimônia que a gente fez. E eles foram nossos padrinhos. Então eu tava bem animado, bem ansioso pra ir no casamento deles. Fiquei muito feliz por eles. E o casamento tava lindo. E, pasmem, era um casamento crente. E eu estava lá. E eu não peguei fogo. Aí o problema, depois que terminou ali a parte da cerimônia, a gente foi pro salão, que daí teve, né, a janta e tudo mais. E daí nessa parte, eu já tava exausto. Eu já tava bem mal, eu já tava cansado, já tava com dor. A minha cabeça já tava assim, sabe, com pessoas, conversa, barulhos, tudo ao mesmo tempo. Então, e eu já não tava muito bem antes, né, já tava com um pouco de dor, então meio que juntou tudo. Aí a gente foi ali, a gente jantou, a gente conversou um pouco, né? Ficamos ali, tiramos foto com eles, tudo mais, mas assim, eu e a minha senhora, nós fomos os primeiros a ir embora. O meu pai trouxe a gente, né, de carro pra casa, minha mãe ficou lá, daí meu pai trouxe a gente e depois ele voltou lá pra ficar, né, mais tempo, ele e a minha mãe. Eles ficaram bastante tempo, mas nós fomos os primeiros a ir embora. E assim, quando as pessoas falam que autista não gosta de festa, autista não gosta de pessoas e tal, eu acho que isso é uma opinião tão rasa, sabe? Tão vazia. Porque assim, eu gosto, são pessoas que eu gosto, festa, era comida que eu gosto, tipo, tava legal, mas eu tava exausto, eu tava com dor, eu não aguentava mais. E eu acho que isso é uma coisa muito ruim do autismo, é uma coisa muito chata, muito desgastante, porque além da gente se sentir mal, de tipo, nossa, eu não queria ir ainda, tá muito cedo, né, além de eu me sentir mal com isso, eu ainda me sinto mal também que a minha senhora vai ter que vir comigo, né, então a minha esposa vai vir comigo pra casa, aí eu sinto que eu tô atrapalhando ela, aí o meu pai veio trazer a gente, na verdade eu só ia ficar no carro lá um pouco, deitar lá, mas aí ele quis trazer, enfim, mas aí eu já sinto que eu tô atrapalhando ele também. Aí, tipo, todo mundo olha ali, né, olha só, eles já estão indo embora, e aí eu fico pensando, tipo, que as pessoas estão pensando que eu sou insuportável, e eu sinto que eu posso meio que ter atrapalhado um pouco também, e que, sei lá, que eu queria passar mais tempo ali na festa com a minha prima e tudo mais, e aí eu me sinto mal pra caramba com esse tipo de coisa. Eu fico sentindo que, caramba, eu atrapalhei muito a noite de muita gente e eu não queria isso. De repente, era melhor eu nem ter ido, era melhor eu ter ficado em casa, mas ao mesmo tempo eu não queria, eu queria ir. Então, eu acho que essa é uma parte do autismo que pouca gente fala, principalmente com relação, assim, a adultos, sabe? Que é muito difícil você respeitar os limites do teu corpo e ao mesmo tempo você fazer as coisas que você quer, sabe? E as pessoas não entendem isso, elas acham que a gente simplesmente é completamente antissocial e não quer ver ninguém nada nunca. E não é assim, sabe? Eu sou uma pessoa mais quieta, eu sou mais da minha, eu gosto mais de ficar em casa, sim, mas eu tenho os meus momentos e eu me sinto muito mal que a minha bateria dure tão pouco e eu sinto que eu acabe atrapalhando, prejudicando muita gente também por causa disso. É um saco. Então, nós já estamos no final do desafio de 180 dias. Na verdade, eu não sei que dia do desafio é hoje, é 150 e alguma coisa, que eu olhei agora esqueci, mas depois eu coloco aqui. E falta pouco pro desafio acabar. O desafio vai acabar mais ou menos na metade de novembro. E eu não consegui chegar muito perto de nenhuma das metas que eu tinha colocado. Pelo menos ali das coisas que eu queria fazer, que eram as metas de o que eu quero realizar fazendo o mínimo, né? Porque a ideia é justamente... Meu Deus do céu, que barulho infernal. Porque a ideia é realmente 180 dias aprendendo a dar conta do mínimo sem surtar. Porque, né, como eu já falei pra vocês aqui muitas vezes, eu acabo sempre querendo fazer coisas demais, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes eu não entendo que, tipo, dá pra ser menos, dá pra ser mais leve e é isso que eu tô tentando fazer. Eu estou buscando isso, só que daí
conquistar as metas que eu tinha colocado lá no início em 180 dias, aí fica meio difícil. Até porque eu ainda estou aprendendo também a não me cobrar tanto e a fazer as coisas de um jeito mais leve, né? Então, esse lado é o que eu tô focando mais. Bom, desde o início desse desafio eu sempre busquei muitas formas de conseguir me organizar, de conseguir dar conta das coisas que eu queria fazer e também de conseguir entender que eu não precisava dar conta de todas essas coisas no mesmo dia. Então é meio que eu tô tentando fazer desde o início. E dentro disso vocês viram que eu já mostrei pra vocês alguns planners, coisas que eu tava fazendo, né? Porque eu gosto muito de fazer planner. Então eu fiz esse aqui, que eu mostrei dentro do desafio, como é que ele ficou, né? E tudo mais. E eu gostei muito desse planner, eu falei pra vocês que eu tava usando ele e que eu tava gostando muito, né, de usar ele dessa forma, pra mim fez muito sentido. Mas ao mesmo tempo, eu achei que ficou muito grande, sabe? Que ele é o tamanho A4, não, A5. Eu achei que ele tava muito grande, tava meio ruim de manusear. E também porque eu tava usando ele e mais um outro junto. Porque eu tava colocando ali as coisas da semana, assim, naquele outro compridinho que eu mostrei pra vocês da outra vez, que agora não tá aqui, eu não vou pegar. E aí eu resolvi fazer de uma forma mais enxuta. Ainda, tipo, com a mesma ideia daquele lá, mas de uma forma um pouquinho mais enxutinha. Então eu fiz este outro aqui. Esse aqui, a capa, vocês vão ver, é uma capa de um caderninho tipo Moleskine. Que eu peguei de um outro que eu tinha já há muito tempo que eu não tava usando. E aí eu fiz o miolo dele, né? Eu fiz aqui o interior dele e costurei, né? Então eu montei ele, mas no caso a capa eu peguei de outro. Dava pra ter feito? Dava, mas muita mão, muito trabalho, achei melhor fazer assim. Bom, como que eu fiz esse aqui então? Eu montei assim, ó, cada semana, tipo, quando eu abro assim a folha, eu tenho a semana inteira. No caso, aqui eu tenho, né, as tarefas ali cada dia, né, então eu coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana. Então aqui eu tenho todas as tarefas e desse lado aqui eu coloquei todas as outras coisas importantes que eu tava usando antes só nesse aqui. Porque antes eu tinha esse aqui, eu tinha essa parte aqui num outro, então eu ficava com dois assim olhando. E daí agora eu consegui colocar tudo num só. Então aqui primeiro eu tenho qual que é a prioridade da semana, as tarefas que eu tenho que fazer, aqui o controle de quanta água que eu bebi, né? Aqui as horas de sono, que estava antes lá no final daquele outro, agora eu consegui botar tudo junto. E aqui para eu fazer tipo um gráfico dos meus níveis de energia, né? E eu analisar de acordo ali com o sono também. Aqui é para colocar o meu humor do dia, então eu consigo desenhar como é que tá, né, a carinha ali de acordo com o humor do dia. Aqui tem um tracker daí de tarefas, de hábitos, né, no caso, tá? O tracker de hábitos. Então ficou assim. Mas aí, como aqui eu só tenho lugar pra colocar, né, as tarefas do dia, se eu quiser colocar algum comentário de como que foi meu dia, quiser fazer, tipo, sabe que essas anotações assim? Aí eu fiz lá atrás daí desse. No final, eu deixei umas folhas assim pra eu ir colocando. Eu já comecei a escrever também, ó. Aí aqui eu já comecei a escrever ali também. Em código. Bom, então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Tipo, ó, essa aqui é a semana, né, de agora, como é que ele tá sendo. E aqui, deixa eu ver aqui a semana anterior pra gente visualizar melhor, ó. Aí dá pra ver como é que fica. E eu gostei muito, assim, porque ficou bem visual e ficou bem, tipo, tudo junto. E ao mesmo tempo não é um negocião, assim, pra eu ficar carregando, sabe? Ele é pequenininho, sabe? Ele é compacto, se a gente for ver. Tipo, ele é menor que esse outro. Tipo, é menos... É menos trambolhudo. Então eu gostei de usar assim agora, pra mim tá sendo mais legal. Tipo, mais direto ao ponto, sabe? Eu tentei filmar um pouco de como que eu fiz, mas assim, a estrutura que eu fiz tudo pelo Canva, né? E eu gosto assim bem leve, sabe? Porque eu gosto de pintar, né? De colocar cores. Então eu prefiro que a estrutura dele seja bem levezinha, assim, linhas finas e pouca coisa, enfim. Aí disso depois é só imprimir e fazer essa costura, né, dele pra fazer a encadernação. Que daí eu faço a costurinha. Eu tentei filmar um pouco de como que eu faço essa costura, eu vou tentar deixar aqui no vídeo. Mas é meio difícil de eu explicar assim e filmar ao mesmo tempo, então talvez eu faça um dia um outro vídeo mostrando mais detalhes, até porque me perguntaram isso também quando eu mostrei o meu grimório. No vídeo que eu fiz mostrando o meu grimório, perguntaram como que eu fiz. E foi assim também, o meu grimório, no caso, eu fiz ele todo, tanto a capa, o interior dele, tipo, tudo fui eu que fiz. E foi dessa mesma forma, assim, essa costura. E agora ele já tá bem no final, olha aqui onde é que tá a fitinha. Dá pra ver? Tipo, já tá bem no final, falta muito pouco pra ele acabar. Eu acho que quando ele acabar, ó,
tudo isso aqui já tá escrito, falta essa partezinha aqui. Eu acho que agora quando ele acabar eu faço um vídeo atualizado, sabe, do tour pelo meu Grimório. Mas eu acredito que quando ele acabar, eu vou acabar aumentando ele. Eu vou acabar deixando ele maior, e até porque essa capa que eu consigo aumentar ela também do jeito que eu fiz. E aí eu vou continuar usando porque eu gosto dele e provavelmente eu só vou deixar ele mais gordinho e vou continuar usando durante bastante tempo. Nesses últimos tempos eu já falei pra vocês no vídeo anterior que eu tive muita questão assim com dores, né? Eu tive várias crises. Eu comecei a fazer fisioterapia e que tá ajudando bastante, mas ainda não tá lá essas coisas. Então foi um período assim que eu não consegui realmente fazer muita coisa, né, fora isso. Eu teve dias também que eu acabei ficando meio dopado de remédio, então eu dormi o dia inteiro. Teve isso também. Então não tem muita coisa assim pra eu mostrar pra vocês que eu tenha feito nesses últimos tempos, mas eu fiz algumas coisas assim mais de artesanato, mais assim, tipo coisas leves, né, que eu conseguia fazer mais de boa, e meio que foi isso mesmo. Ah, e pra quem não me conhece, oi, tudo bom? Meu nome é Thales Nassir, eu sou escritor, eu sou autista, eu sou bruxo, eu sou superdotado e eu aqui nesse canal eu trago um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas vivências, tanto com a bruxaria quanto, né, com o fato de eu ser uma pessoa autista e como que tudo isso se conecta pra mim na minha vida. Então é basicamente isso que eu falo aqui. E por isso que eu tô compartilhando com vocês também esse desafio de 180 dias, tentando, né, aprender a dar conta do mínimo sem surtar. E uma última coisa que aconteceu nessa semana foi que eu compartilhei com vocês lá pelo TikTok, no caso, que eu falei que eu tinha visto... Primeiro, teve um dia que eu vi uma perereca lá na frente, na porta. E depois teve um outro dia nessa semana que eu vi um rato dentro da casa. E eu entrei em pânico. E aí a gente já, enfim, começou a ver, né, como fazer pra resolver, não sei o quê. Mas além disso, eu e a minha senhora, a gente resolveu adotar uma gatinha. Não que eu quero que a gata, tipo, casse bichos e coisas assim. Mas eu acho que ter uma gata em casa meio que impõe um respeito, sabe? Eu acho que um rato, antes de entrar numa casa, ele olha... Se ele olhar e ele pensar assim, tipo, olha só, ali tem gato, melhor não, sabe? Eu acho que dá essa imposição, assim, de respeito. Então, pensamos, vamos adotar uma gatinha. Além disso também, já faz alguns meses que o Vitor Hugo já partiu e a gente, pelo menos eu, tava me sentindo bem sozinho, assim, nesse sentido, porque eu sempre gostei muito de ter bichinhos, sabe? Eu sempre me conectei muito com bichinhos. Eu acho que é uma coisa muito comum entre autistas, inclusive. Então, eu tava sentindo falta de ter um bichinho. E aí a gente resolveu adotar uma gatinha. Eu procurei pela OLX, né, que sempre tem pessoas, pelo menos aqui onde a gente mora, sempre tem pessoas anunciando lá pra doação. Então a gente procurei por lá, né, uma gatinha que tinha dado filhotinhos, e daí a moça tava buscando pessoas pra adotar. E aí é disso um pouco que eu quero falar com vocês agora. Gente, essa aqui é a Nadine. Olha o tamanho dessa criança. Dessa criaturinha. Vocês estão vendo? Olha o tamanho. Ela é muito bebezinha ainda, gente. Ela é muito filhotinha, muito nenenzinha. Mas... Aí eu... Agora ela é a nossa filhota, né? Nossa filhinha. Agora temos uma filhinha felina. E... Ai, eu tô amando. Ela é muito fofa. Ela é muito fofinha. Aí eu queria mostrar pra vocês também. Eu acho que vocês tinham que conhecer também a nossa filhinha. Né, bebê? Ó, olha como você fica linda na câmera. Que bonitinha. Deixa eu largar ela, que eu acho que ela tá com medo de altura. E eu acho que desses últimos dias, então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Vou tentar trazer algum vídeo de bruxaria da próxima vez, sabe? Pra tentar intercalar mais. Mas essa semana realmente não consegui. Então, espero que o próximo eu consiga. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? Se inscreva, curta esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!